Fiz questão de participar presencialmente, apesar do link remoto também estar disponível, para poder, com a minha presença aqui e acompanhada aqui da Bia Kiss, nossa querida colega deputada federal, também o deputado pastor Daniel de Castro, e não gostaria de falar antes, deixar para o final, deputado Thiago Manzoni, te agradecendo pela oportunidade de fazer essa nossa audiência, agradecer também a presença aqui do jornalista Alexandre Garcia, um jornalista que eu vi pela TV, cresci assistindo ele, sempre tive uma enorme admiração, aliás, certamente um dos motivos para que eu depois decidisse, antes como entregador de jornal, mas depois como jornalista mesmo, repórter no jornal local, um dos motivos para que eu tomasse aquela decisão no início da minha carreira de seguir essa defesa intransigente da liberdade de imprensa e mesmo da minha vontade de trabalhar como jornalista, foi em virtude de um profissional como é Alexandre Garcia, e eu jamais poderia imaginar que, sendo eu hoje deputado federal, eu estaria ao seu lado, trabalhando para que nós pudéssemos, no nosso país, resgatar a liberdade de imprensa que já tivemos no Brasil e também a liberdade de expressão que estão hoje sob severo ataque. Então, para mim, é um momento até de emoção estar ao seu lado, confesso, e, ao mesmo tempo, de reflexão sobre o que nós estamos vivendo no nosso país. Nós não podíamos estar nesse momento agora divididos. E, infelizmente, essa é outra reflexão que nós precisamos fazer hoje, me parece que há uma divisão entre aqueles que defendem os mesmos valores, mas que não conseguem interagir na mesma direção ou com a mesma intensidade. Eu não preciso nem entrar nos detalhes do que tem ocorrido nos últimos dias. Aliás, hoje está prevista a cassação do deputado Deltan Dallagnol, e até esse momento, né, deputada Bia, não foi marcada a sessão. A sessão da Câmara, que havia sido marcada para ontem, ou pelo menos convocada, nunca apareceu no sistema, não foi aberta, e me parece que é possível ser intencional justamente para que os parlamentares que se revoltam com essa situação de uma cassação injusta, para que esses parlamentares não possam se manifestar. Mas, para fazer a reflexão, eu me pergunto se fosse um deputado da esquerda, um deputado do PT, do PSOL, PSB, até mesmo do PDT, me pergunto se um deles fosse cassado, se aquela Câmara dos Deputados voltaria a abrir no mesmo dia para debates. Tenho certeza de que fariam de tudo para preservar aquele mandato parlamentar, e eu digo mais, eu estaria junto se a cassação fosse injusta, ilegal e inconstitucional, não por problemas com a justiça, é difícil achar alguém da esquerda que não esteja enrolado, mas se não fosse por corrupção, mas realmente por uma questão de uma sordidez tão grande, que é um tribunal legislando, ou seja, usurpando a nossa competência parlamentar para cassar um de nós. É um absurdo em tantos graus que eu certamente estaria defendendo o mandato parlamentar de um deputado de esquerda que fosse eleito e depois cassado. Não porque eu defendo a esquerda, obviamente vocês me conhecem, mas porque o eleitor desse deputado merece respeito. E se ele errou no voto, se eu considero que o voto dele foi equivocado, pastor, eu preciso ser mais competente na próxima eleição para convencê-lo a votar melhor. Então, essa reflexão precisa ser feita, porque me parece que as coisas estão andando num ritmo muito acelerado, também por uma falta de articulação e união de todos os movimentos de direita, conservadores, liberais, para que nós tenhamos uma reação à altura. Eu sou uma pessoa muito otimista, e eu confio que essa reação à altura, ela virá. Assim como veio no passado, nós tivemos diretas já, nós tivemos impeachment de Collor, nós tivemos impeachment de Dilma, mas não começou, ou não ocorreu da noite para o dia. O impeachment de Dilma, pelo menos, os outros dois eventos eu não participei, obviamente pela minha idade, mas o impeachment de Dilma eu participei como organizador de manifestações com 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas no final de 2014, que foram redudar do seu impeachment apenas em agosto de 2016. Agora, o que nós não podemos aceitar neste momento
do Brasil, depois de termos passado por esse processo de impeachment de Dilma e das manifestações de junho de 2013 que ocorreram há apenas 10 anos, é continuarmos sendo ingênuos ou desarticulados, ou ambas as coisas. Então, é muito importante que nós saibamos o que está em jogo. O professor Adriano Paranaíba, quem eu também saúdo, o professor Tasso, que teve que se ausentar, mas falou há pouco, o professor Paranaíba falou algo muito correto. O que nos diferencia dos demais seres é que nós somos seres racionais. Nós podemos articular ideias e expressá-las. Portanto, como corolário dessa fala do professor Paranaíba, eu diria que a grande intenção de quem está no poder é nos domesticar, é nos tratar como animais, como, na verdade, toda ditadura faz com o seu povo. Basta ver o que aconteceu na Venezuela nesses últimos anos, cujo ditador foi recebido aqui no Brasil com um tapete vermelho, uma vergonha indescritível. As pessoas estão fugindo do seu próprio país quando conseguem, porque muitos morrem no caminho de fome, comendo restos encontrados nos lixos, quando encontram, ou alimentando-se de carne de cachorro, tudo real. E aqui no Brasil nós estamos vendo os adoradores destes regimes querendo calar a população. Agora, quando chega o momento de tentar calar a população por parte daqueles que estão no poder, quando percebem que uma ideia ela está tão bem difundida e disseminada que só por meio da força vai poder ser combatida, até porque lhes faltam argumentos. Então, essa é a minha parte otimista da fala. Nós estamos em condições de ganhar, nós temos a defesa dos valores democráticos e da liberdade do nosso lado, nós não precisamos temer o arbítrio. Não obstante, temos perdido batalhas importantes. Nós precisamos reverter este jogo. É por isso que na Câmara dos Deputados eu celebro a cada nova assinatura da CPI do abuso de autoridade que nós protocolamos lá. Foi mencionada aqui a resolução do TSE do ano passado, que, segundo a ministra Carmen Lúcia, jornalista Alexandre Garcia, segundo ela, não se pode censura, admitir de jeito nenhum, mas só um pouquinho. Mencionei isso hoje. Pode, pois é. Só um pouquinho pode. E está aí, era para ser só até o fim da eleição, só aquele pouquinho nós estamos vivendo com os arbítrios daquilo até hoje. E hoje nós chegamos a mais uma assinatura na CPI, a delegada Ione assinou, estamos com 148 assinaturas. Né? Então eu comemoro cada assinatura porque nós precisamos tirar este trabalho do papel e precisamos fazer uma investigação realmente séria sobre todos esses abusos que estão ocorrendo no Brasil, pelo menos desde 2019, com a abertura do inquérito dito das fake news, mas na verdade o próprio inquérito em si é fake, porque sequer um inquérito é um julgamento expresso e de exceção. Né? Então, nós precisamos nos dar conta de que nós sim somos maioria e por isso estamos sendo perseguidos desse tanto. Por isso que estamos sendo perseguidos desse jeito, todos nós. E aqui eu não me refiro a movimento político A, movimento político B, movimento político C, eu me refiro inclusive a quem eventualmente é de esquerda e também, se ainda não é perseguido, vai ser logo aí adiante, porque esse tipo de perseguição, que haja à margem da Constituição, não tem ideologia. Aliás, só lembrar que o PCO teve suas redes suspensas e o seu presidente perseguido, né? E também com suas redes suspensas. Então, nesse momento, eu quero fazer um clamor a todos. Eu sei que é difícil, eu sei que tem coisas que aconteceram no passado que muitas pessoas temem em não esquecer. Eu sei que houve muitas dificuldades. Eu deixei, depois do primeiro turno, tudo que eu tinha para fazer para me engajar na campanha do Bolsonaro no segundo turno para vencer o Lula. Eu sei que teve gente que não teve aquela compreensão naquele momento, não entendeu tudo que estava em jogo, talvez, mas agora nós temos que olhar para frente. Churchill disse que se fosse para vencer o Hitler e tivesse que ir ao inferno, ele ia conversar com o diabo, deixava as diferenças para depois. É uma frase forte, principalmente para quem é cristão,
mas é uma frase necessária para a gente se dar conta de que há eleições para cargos majoritários que se perdem por 1% de voto por se desprezar eleitor. Isso num momento em que nós estamos de uma cruzada contra o arbítrio e o autoritarismo, nós não podemos aceitar. Ocorreram manifestações em Porto Alegre, dia 1º de maio, depois ocorreu uma manifestação relevante para o Deltan Dallagnol, lá em Curitiba, agora mais manifestações Brasil afora, não só lá em Curitiba, em várias cidades, e não apenas pelo Deltan, mas neste momento ele simboliza muito do que está passando grande parte da população brasileira, que está oprimida, sem seus direitos políticos, com passaportes cassados, como Paulo Figueiredo falou agora há pouco, e eu espero que esse movimento só aumente. Nós não podemos retroceder. A história do Brasil é clara. Nós somos uma república desde 1889, mas nós fomos durante muito mais tempo, durante esse período, governados por regimes não democráticos do que democráticos. Esta é a história do Brasil. E toda vez, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, que o povo foi às ruas, foi quando evitamos justamente que o arbítrio se consolidasse e voltássemos à política, ao eixo constitucional. Então é esse clamor que eu faço aqui, presidente, agradecendo mais uma vez essa oportunidade aqui enorme que eu tenho de falar com essa audiência qualificada neste plenário, também com todos que estão nos assistindo online. Estou participando também, apesar de nos ser retirada a possibilidade de participar oficialmente da CPMI como membros, foi outro absurdo que fizeram conosco. O Partido Novo tinha uma vaga, estamos recorrendo ao STF, esperamos que ali, pelo menos nesse caso, saia a justiça a nosso favor, para retomarmos essa nossa cadeira, mas de qualquer maneira está tendo agora a reunião da CPMI, eu retornarei para lá, até porque o que a gente está vendo também é uma tentativa do governo de fazer apenas valer a narrativa que o governo está criando em torno do tema e não uma investigação séria, que se condenem os vândalos e que aqueles que estão sofrendo injustiças sejam reparados nos danos que sofreram, porque é um absurdo. Eu visitei a Colmeia, visitei a Papuda, tenho acompanhado o caso de muitas pessoas contra as quais o Estado não produziu uma única prova, deputada Bia, de que tivesse qualquer tipo de participação. Gente que, aliás, nem estava na Praça dos Três Poderes e que foi presa. Então, essas injustiças precisam ser corrigidas, essa CPMI precisa ser uma CPMI séria, não está fácil, nosso trabalho vai ser grande, vai ser hercúleo, e o autoritarismo está em todo lugar, inclusive nas mesas diretoras das casas legislativas, o que para mim dói muito, porque o último bastião da defesa da liberdade de uma democracia e da Constituição é o Parlamento. Por isso, parabéns à Câmara Legislativa, fiz questão de estar aqui. Qualquer tipo de manifestação nesse sentido, contra a censura, contra o arbítrio, onde quer que eu seja, se eu for convidado, se não conseguir estar presencialmente, estarei remotamente, para falar sobre o que está acontecendo, sem dúvida nenhuma, demonstrar a consciência com a gravidade do momento, mas também disseminar esperança e otimismo, porque eu tenho convicção de que nós somos maioria. O gigante acordou, como se dizia lá em junho de 2013, mas ele está nesse momento, apesar de ainda acordado, embaixo dos lençóis, observando o movimento. Vamos levantar e vamos ganhar essa batalha, porque o Brasil é nosso. Obrigado. Deputado Marcel, obrigado pelo seu esforço para estar aqui com a gente. Eu gostaria só de ressaltar, o deputado Marcel, ele jovem e com algumas características que são importantes para nós, né? Ele tem uma capacidade o raciocínio dele é muito limpo, é muito cartesiano, e ele consegue colocar em palavras o sentimento de muitos de nós. Então, eu te agradeço pela sua presença aqui, te agradeço pelas suas palavras, te agradeço pela sua luta, pela sua coragem. Faço o mesmo em relação a você, Bia. E tanto a deputada Bia quanto o deputado Marcel falaram que chegou o tempo do gigante acordar outra vez. Em junho de 2013, o brasileiro acordou, saiu da sua casa, foi para as ruas e mudou a história recente do Brasil. Chegou o tempo de nós nos levantarmos outra vez, sairmos das nossas casas, vencermos o receio e o medo e combatermos o arbítrio, nas palavras do deputado Marcel, que eu faço minhas. Chegou a hora de nós mostrarmos de novo que todo poder emana do povo. Artigo 1º da nossa Constituição Federal.
Esta casa é a casa do povo. O parlamento é o limite contra o arbítrio do Estado, porque ele representa o povo. E aqui, como voz do povo de Brasília e do Distrito Federal, de Brasília e do Brasil, a deputada Bia, parlamentar federal, o deputado Marcel, parlamentar federal, eu como parlamentar distrital, e eu tenho certeza que o deputado Daniel de Castro está junto comigo nessa. Nós estamos dando voz à população de Brasília e do Brasil, e estamos dizendo, vamos novamente fazer a nossa vontade, vamos para as ruas de novo, vamos para as ruas defender aquilo que é nosso direito, as nossas liberdades, enquanto ainda é tempo de fazê-lo. Enquanto ainda é tempo de fazê-lo. O deputado Marcel narrou aqui a história do povo venezuelano, a história que eles vivem agora, mas não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. O professor Paranaíba mencionou que a liberdade, ela não é tomada de um povo da noite para o dia. Ela vai sendo fatiada e vai sendo retirada do povo. Eu quero dizer para nós que ainda dá tempo. Eu quero dizer para você, população de Brasília e do Brasil que nos assiste, ainda dá tempo. Vamos sair das nossas casas e vamos fazer aquilo que nos compete em defesa das nossas liberdades.